Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora, a introdução dos vídeos da cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. Os momentos mais tensos da convivência grupal era quando os presos se recolhiam na cela, após o fechamento do banho de sol. Parecia que o recinto diminuía de tamanho entre nossa saída e o retorno. Como se as pessoas tivessem perdido a noção de espaço. Nesse momento, por motivos absolutamente banais, surgiam discussões horríveis. As partes usavam termos chulos e pornográficos, na maior altura suportada por cada conjunto de cordas vocais e, como eu ainda não estava acostumado, encostava num canto para me proteger. Tinha certeza que a discussão resultaria em socos e vias de fato. Entretanto, decorridos 10 minutos, todos estavam conversando amigavelmente. Passado o estresse inicial, apesar do reduzido espaço físico, a turma se dividia em grupos para assuntos diversos. Alternando entre jogos de cartas apostando todinho, assistindo TV e conversas de diversas naturezas. O jogo de baralho apostando todinho ocorria quase todos os dias no solário. Muitas vezes a partida de caixeta era interrompida para recolhimento dos presos e a mesinha transferida para dentro do cômodo. Outras vezes o jogo começava dentro da cela pelas pessoas que não assistiam novela. O carteado dentro do recinto não era frequente, pois causava alguns transtornos. Quando envolvia apenas 2 pessoas usavam a própria cama e não tinha problema. Entretanto, quando aumentava os participantes,
Estendiam a mesa no piso e alguns implicavam com a falta de espaço ou outras razões irrelevantes. Motivos de novas discussões. Nesse dia, minha segunda noite na cela, 2 jogavam baralho em cima da cama, 4 assistiam TV e uns 3 sentaram ao meu lado para especular sobre minha vida. Como não tenho problema para dormir, a única preocupação era esperar o momento para eu estender o colchão no chão por volta das 21h30. Pior que o ambiente noturno, pós-banho de sol, era o convívio antes da liberação do pátio, quando as pessoas começavam a acordar. Considerando que até mesmo entre membros de grupo de excursionistas ocorre choque de personalidade, imagine numa cadeia. Cada um despertava com um humor imprevisível. Então, a pessoa alegre irritava o mal-humorado e o mal-humorado irritava aqueles que acordaram de bem com a vida. Muito fácil para começar uma discussão. Um colega que acordava alegre em um dia, no outro, despertava querendo matar alguém para vingar. Ao amanhecer dessa segunda noite ocorreu uma lamentável situação que me provocou muito susto e medo. Uns 4 presos me acuaram com gritos, raiva e ódio. O meu susto foi tão grande que me encolhi em um canto, e quanto mais eu encolhia, mais me acuavam e gritavam. Via suas bocas vociferando maldade e raiva a menos de 40 centímetros do meu rosto. Sem contar os demais habitantes que participavam mais discretamente apoiando os agressores. Como gosto de ser útil, agindo proativamente, assim que o mergulhão chegou, o recebi e peguei a vasilha para fazer o café. Adoro fazer café e queria agradar o pessoal e principalmente agradar o responsável pela tarefa. Quando eu estava com os 2 objetos em mãos recebo uma saraivada de impropérios. Descobri, naquele momento, que tinha cometido uma falta gravíssima. Era terminantemente proibido tocar nas coisas de alimentos, café e desjejum antes da pessoa tomar banho. O cara que me recriminara na primeira noite gritou: "Esse velho desgraçado pega no saco e toca nas coisas do café sem tomar banho. Essa desgraça tem que morrer." O grito foi a senha para outras 4 pessoas partir para cima de mim gritando e xingando. Senti um calafrio muito forte. Um arrepio que desceu pela nuca passando pelos ombros e seguiu pela medula espinhal irradiando por toda a ramificação nervosa dorsal. Pela primeira vez, naquele ambiente, um nó de choro formou-se na minha garganta e desceu entalado pelo meu esôfago. Sentei sobre meu colchão que já estava enrolado no chão, abaixei a cabeça, a apoiei nos braços que por sua vez estavam apoiados no joelho e ouvi incrédulo as 4 vozes em cima de mim. O troglodita que implicou com meu saco me ameaçando de onde estava e todo o restante das pessoas contra mim. Assim fiquei algum tempo. Fui salvo pelo agente carcerário. Levantei porque chegou o momento da chamada dos presos. Diariamente, 2 vezes por dia, cedo e à tarde, era feita a chamada. Todos são obrigados a vestir camisa e formar uma fila por ordem de entrada na cela. Portanto, posicionava-me em último lugar, quase dentro do banheiro. Na medida que o nome era falado, a pessoa dizia, com licença, e podia sair da fila. Mais tarde, quando todos já estavam acomodados nos seus afazeres na área de sol, o meu tutor alimentar, o baixinho, me chamou para dentro da cela e me repreendeu severamente, como um pai recrimina um filho que furta ou é reprovado. Sinomar, você cometeu uma falha grave. Se fosse em outra cela você seria severamente castigado para servir de lição e respeito. Eu sou o líder desse grupo, e não vou aceitar quebra da disciplina. É uma questão de higiene. Ninguém pode tocar nas coisas coletivas antes de tomar banho, inclusive as garrafas d'água. Essa cela, continuou o baixinho, possui uma turma selecionada. Aqui estão os presos em situação especial. Todos os estupradores do presídio, o gay, um facionado jurado de morte, 2 ladrões que sofrem ameaça de tortura em outras dependências e 2 por homicídio hediondo a pessoas do próprio município. Então, como líder, tenho que manter a ordem. Pode ficar tranquilo que ninguém vai judiar de você, mas não vou aceitar quebra de disciplina senão vou pedir sua saída da cela, concluiu. Como tudo na vida tem seu lado bom, pelo menos, soube naquele momento, que não seria judiado. Mas se eu estava no meio de estupradores, e aquela ameaça de estupro? Pensei. Sentei no piso do pátio,
Encostei na parede e encolhi as pernas na posição fetal, como sempre faço nos momentos que sinto as forças se esvaírem e a cabeça inclinar com o peso do queixo. Os pensamentos trombavam ilógicos entre estupradores, ladrões, castigo, mudança de cela e morte. Em 2 dias já tinha levado 3 repreendas que há muitos anos não ouvia. Talvez tenha ocorrido, com algum filho em conflito da adolescência discordando de eventual restrição paterna. Mas não me recordava de nenhuma vez situação tão grave. Por volta das 9 horas 2 agentes gritam na grade. Procedimento. Sinomar. Cadê o Sinomar? Venha conosco. Todos os presos passaram para a área do sol, puxaram a grade se fechando do lado de fora. Os agentes me algemaram através da grade, destrancaram a porta principal, saí e voltaram a trancá-la. Me colocaram com as mãos para cima na parede, abri as pernas e me deram um baculejo com muita força. O senhor vai sair conosco. Vamos ali. Disseram. Apenas quem sofre de ansiedade crônica pode avaliar a efervescência atômica da minha mente nesse momento. Os 2 presos que trabalhavam furando uma fossa no pátio, já tinha saído e um deles era o que tinha dito que eu precisava morrer. Certamente já teria me delatado a administração e eu seria castigado ou mudado de cela. Seu ódio era muito grande. Conduziram-me para a recepção do presídio, onde me sentaram e esperei um pouco. De onde eu estava, dava para ver os 2 colegas trabalhadores no pátio. Fitavam-me com curiosidade, raiva, inveja ou alegria. Tentava adivinhar. Abriram o porta-malas de um carro, próprio para carregar presos e determinaram que entrasse. 2 agentes vestidos totalmente de negro e portando 2 temerosas escopetas entraram nos bancos da frente. No percurso, mais uma vez, comparei-me com perigosos gangsters da década de 1930, presos nos Estados Unidos. Não deu tempo para muita meditação. Primeiro porque a posição era desconfortável, e segundo, porque a viatura parou logo. Desceram e retiraram-me do veículo. Estávamos na porta da delegacia de polícia civil, onde passará pelos piores momentos da minha vida há menos de uma semana. Escoltaram-me para a área de serviço e prenderam-me num cano como no primeiro dia. Provavelmente, no mesmo local onde estivera meu colega, naquele fatídico dia. Somados aos 2 agentes que me conduziram, totalizavam 6 pessoas. Ao contrário da primeira vez, sentia-me alegre. Cumprimentei todos e não demorou para estar participando das conversas, rindo e até falando pornografia. Não sei porquê, mas tenho uma facilidade enorme para me tornar feliz. Já nem me lembrava do ataque coletivo e covarde sofrido há poucas horas. Alguns amigos chamam essa virtude de ingenuidade. Depois de 1 hora de espera e muita conversa, fui levado à presença do delegado e minha alegria acabou. Cadê seu advogado? Foi a primeira pergunta do delegado. Está em Morrinhos, respondi. A minha resposta foi inútil para o entrevistador, que logo continuou. Quero sua colaboração no processo. Se você colaborar, eu aviso ao promotor para te soltar. Você será levado para Goiânia e solto lá, afirmou. Claro que concordo, respondi esperançoso. Que tipo de colaboração você pode dar? Perguntou-me. Qualquer tipo. Todos os relatórios de multas baixadas, multas reduzidas e qualquer outro relatório que quiser e o sistema da Receita Federal for capaz de emitir, respondi. Não preciso de relatórios, pois vou consegui-los. Preciso de uma colaboração mais consistente. Quero o nome de cada membro da quadrilha e a participação de cada um. Sem os relatórios não tenho como saber se houve corrupção e muito menos quem a praticou, respondi. Escuta! Me replicou irritado, tirando o sorriso do rosto e alterando a voz, preste atenção. Vamos fazer o seguinte. Você aceita gravar um vídeo falando da colaboração para eu enviar para o promotor? Claro que sim, respondi. Então ele pediu ao seu secretário para preparar o celular na posição de gravar vídeo e focar em mim. Senhor Sinomar, o senhor aceita fazer um vídeo para colaborar com o processo, mesmo sem a presença do seu advogado? Sim, respondi.
Foram 4 tentativas. Ele começava a gravar, fazia a pergunta, eu falava alguns segundos e ele interrompia a gravação dizendo que não era aquilo que queria ouvir. A única forma de saber se houve corrupção era analisando os relatórios caso a caso, contribuinte por contribuinte, comparando o valor original com o valor final. Mas ele não aceitava. Na 5ª tentativa, muito irritado e sem paciência, ameaçou. Sinomar! Ou você fala os nomes dos seus comparsas ou vou te devolver para o presídio e você vai mofar lá naquele lugar. Pode me devolver para o presídio, porque eu não tenho comparsa, respondi. Chamou os agentes e pediu, irritadamente, que me retirassem dali. Na saída trombei com o secretário de Finanças e 2 funcionárias que trabalhavam na sala do fiscal na prefeitura. Então era para pressionar essas pessoas que ele queria nomes. Pensei. Me prenderam da mesma forma, no mesmo local e ali esperei por mais 1 hora pelo término do interrogatório daquelas pessoas. O delegado saiu da sala, passou perto de mim e pediu para os agentes me soltarem. Sem algemas o acompanhei até um cômodo no fundo da delegacia. Quando chegamos no canto do muro, onde dava acesso ao pequeno cômodo, meu coração deu uma travada. Um nó seco de saliva desceu rasgando meu esôfago, aquela sensação de início de choro. Naquele momento veio-me a certeza que seria torturado. Que aplicar-me um choque ou seria afogado. Afinal, para que me soltar? Para que me conduzir para os fundos sendo que ele tinha sua própria sala? Mas ele parou bem no canto do muro, e não fez menção nenhuma para entrar no cômodo, e iniciou a fala. Sinomar, estou querendo o seu bem. Deixa de ser burro. Cara, acabei de interrogar aquelas pessoas e eles jogaram toda a culpa em você. Você vai ficar sozinho nessa parada. Se eu fosse você abria o bico e delatava a todos. Nesse momento tive a certeza que seria torturado. Mas não podia chorar. Não podia me fraquejar. Então gritei desesperado, quase chorando. Doutor! O senhor quer que eu invente nomes. O senhor quer que eu delate pessoas que nem conheço. O senhor quer que eu indique nomes de pessoas inocentes. Como vou saber se só vinha na cidade de 15 em 15 dias? Virou-me as costas e autorizou os agentes me levarem de volta ao presídio. O veículo tinha ficado exposto ao sol e o calor no meu compartimento era infernal. Me queimei encostando na lata. Quando cheguei à cela fui rodeado pelos colegas curiosos. Tinha alguns que até imaginaram que eu seria libertado. Depois que lhes relatei o ocorrido, começaram os prognósticos pessimistas. Citaram exemplo de outras acusações, como a minha, que demoraram para serem julgadas. Os presos são muito magoados com advogado, promotor e juiz. O colega hiperativo, que me ameaçou de estupro, nas suas crises depressivas, que eram muitas, alegava que a primeira coisa que ia fazer quando saísse da cadeia era matar seu advogado. Alegavam que o juiz trabalha muito pouco com relação aos processos de pessoas presas. Eles sabiam, inclusive, quantas pessoas o juiz atendia mensalmente e sabiam quem do presídio estava dependendo de julgamento. Assim, com base na fila de presos previam minha audiência para depois de 6 meses ou 1 ano. Alguém disse: ladrão de prefeitura tem que ficar muito tempo preso.